O que acontece, pessoal, é que o presidente, na verdade, não consegue fazer quase nada do que ele gostaria de fazer, né? E por que isso? Porque nós temos lá mais de 500 deputados. Isso é um absurdo tão grande, uma coisa tão errada, e não é possível que não se consegue mudar isso. Porque essa é a principal causa de que o Brasil, vamos dizer assim, não está crescendo mais do que poderia crescer. Porque você coloca lá um presidente, seja ele o Lula, seja o Bolsonaro, mas eles só conseguem fazer 10% do que eles realmente gostariam de fazer, e os dois têm medidas interessantes que aumentariam o progresso do país, aumentaria a justiça social, aumentaria a riqueza de todos, a igualdade e assim por diante. Então, a primeira coisa que teria que ser feita, e é uma coisa dificílima de ser feita, por quê? Porque depende dos deputados, seria exatamente reduzir para 20. Eu digo 20 porque, se não me engano, na China, são 19 os deputados que, ou pelo menos o segundo escalão, que define se aquela medida do presidente vai para frente ou não vai. Por quê? Por que existe uma Câmara de Deputados? Existe porque existe o medo de que o presidente maluco, de repente, mude de opinião, ele foi eleito e, de repente, ele comece a tomar um monte de medidas péssimas. Péssimas. Não vamos nem dizer se são medidas de direita, se ele vai estatizar tudo, se ele vai roubar para burro, se ele vai tomar uma medida errada, tal. Então, o que acontece no Brasil, e isso não só nesse governo foi talvez um pouco mais forte, mas nos anteriores também, o presidente, ele tem boas ideias, porque não é difícil você ter boas ideias, não é difícil você definir quem que você vai estatizar, quem você não vai estatizar, quem você vai investir, qual estrada você vai construir, qual medida que você vai tomar. Então, é incrível como uma coisa tão óbvia, tão clara, mesmo nos Estados Unidos, a Câmara é a metade do Brasil, em quantidade. Mas lá existe talvez mais rigor da população em fiscalizar a ação de cada um. Aqui no Brasil, a gente não fica vendo lá quem votou contra, quem votou a favor. As pessoas nem se lembram em quem votou, porque elas votam no dia lá, quando vai votar agora no deputado, tem trocentos candidatos lá. Você vai votar num cara qualquer, ou então num cara que é seu amigo, mas você não tem a mínima ideia o que ele vai aprovar ou o que ele não vai aprovar. Então, esse é o ponto, assim. Agora, evidente, isso que eu estou falando não responde a pergunta aí, qual que é o melhor para nós? Pode ser que seja o Lula, pode ser que seja o Bolsonaro,